Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo à aula especialíssima aula de geografia, porque hoje a gente inicia o último mês do ano, dia 1º de dezembro de 2020, esse ano tão pesado, né? E chegamos então ao último mês. Poucos dias de aula aí nos separam do final, e aí então nós vamos falar hoje um assunto extremamente importante. Sem esse assunto, você com certeza não viveria nos dias de hoje. O que eu quero falar? Sobre as indústrias, né? Sobre a questão das indústrias e os impactos ambientais causados por ela, né? Então, vamos lá! Apresentação que a gente gosta, é isso aí. Então, eu imagino que vocês todos e todas já saibam que a indústria, ela com toda certeza, ela veio para ficar e ela veio e modificou a natureza, não é? Óbvio, isso você já sabe. A pergunta que eu faço para vocês no começo dessa aula é o seguinte: você viveria hoje, nos dias atuais, você conseguiria viver sem a indústria? É uma pergunta muito importante. Estamos falando da indústria que traz comida na casa de vocês, da indústria que leva vocês de um lado a outro, da indústria do petróleo, na indústria da educação, na indústria que nos fornece o básico, né? Comida, bebida, educação, transporte, hotelaria, tudo. Asfalto, luz. Você conseguiria viver sem isso? Sem internet hoje em dia? Pois é, essa é uma pergunta muito pesada. E desde já, a minha resposta, claro que é algo muito pessoal, mas a minha resposta é que não. Eu não conseguiria voltar à era primitiva. Porque, pensa bem, nós conseguimos evoluir muito na questão tecnológica, na questão da medicina, em outras questões também. A própria questão gastronômica evoluímos bastante. Se nós retornássemos ao passado, onde não tinha possibilidade, né, de ter o mínimo, nós não teríamos sequer casa. E aí? Seria fácil viver dessa forma? Naquela época, no passado, sim, com certeza era o único jeito de sobrevivência. Mas agora, com todas as facilidades que nós temos, eu digo facilidades entre aspas, é uma questão a se pensar. Acho que a gente não conseguiria fazer esse caminho inverso. Agora a gente só consegue olhar para o futuro, né? E qual seria esse futuro, né? E o que foi transformado pela indústria durante o caminho? Como é a indústria, né? Vamos tentar explicar um pouquinho disso para vocês hoje, nesta aula. Então vamos lá. Indústria, transformações sociais e impactos ao meio ambiente. Tá? E aí já vou tirar aqui meu rostinho aqui do lado. Bom, as mudanças na sociedade e na paisagem são evidentes, né? Onde você está agora? Na sua casa, no seu apartamento, né? Ou na casa de um amigo, enfim, ou de um familiar, ou que seja algum parente seu próximo, enfim. Você certamente pensa o seguinte: olha, se não tivesse a indústria, não haveria isso, minha casa, não haveria prédio, não haveria parques esportivos, não haveria escola, não haveria shopping, não haveria ruas, não haveria nada. Então a indústria chegou para mudar, e essas mudanças elas são responsáveis
pela modernização das nossas atividades. Hoje a gente é capaz de fazer coisas que há 200 anos atrás nem pensar. Era impossível pensar, por exemplo, que nós podíamos passar da Zona Sul à Zona Norte de Porto Alegre em meia hora. É impossível pensar nisso. Mas hoje a gente tem carro, a gente tem a possibilidade de transporte público para fazer isso, né? Há 300 anos atrás, nossas casas não tinham luz. Não era chegar assim no disjuntor, apertar a teclinha ali, acendeu a luz. Isso não existia há 300 anos atrás, né? Ou chegava em casa e ligava a TV. Que TV? Há 100 anos atrás não tinha TV. Então, muitas coisas mudaram no decorrer dos anos devido à indústria, né? E devido à Revolução Industrial na Inglaterra a partir do século XVIII. Isso tem que ficar muito claro para vocês, né? Século XVIII, Inglaterra começa a expandir as grandes modernidades para o mundo todo. Obviamente, primeiro para a Europa, depois para o restante dos continentes. Então, vamos lá. As revoluções industriais provocaram grandes transformações nas sociedades, nos espaços geográficos e nas paisagens da Terra. Então, quando eu estou dizendo aqui nas sociedades, é porque é o seguinte: antes as famílias viviam espaçadas no campo, cada um tinha lá seu hectare, cada um tinha sua terra, e só que aí as pessoas começaram a ver, né, que o campo já não produzia mais a importância da época. Ou seja, por exemplo, eu tinha um campo que eu tinha lá o gado, eu plantava milho, plantava tomate, abóbora, feijão, arroz, enfim, né? Eu tinha essa cultura. Com o passar do tempo, com o crescimento, o surgimento e o crescimento das cidades, as pessoas passaram a ir para as cidades. As pessoas indo para a cidade perceberam que na cidade estava tudo concentrado ali, que elas não precisavam mais estar no campo, trabalhando no campo para colher o sustento do dia a dia. Agora elas trabalhavam numa fábrica e compravam aquela comida, né? Que antes elas tinham que acordar de madrugada para colher o seu alimento, né? Então o campo parou de ser uma área atrativa para as pessoas que tinham condições de ir para a cidade. Obviamente, começou aí o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas saíram do campo e começaram a ir para as cidades. Cidades ainda pequenas, o gênese das cidades começaram a se expandir com essa ideia das pessoas saindo do campo para a cidade, para na cidade ter mais possibilidade, ter uma possibilidade maior de crescimento. Porque no campo, tu sabia exatamente como seria a tua vida. Tu acordaria todos os dias de manhã para fazer a sua colheita ou plantio, você mexia no gado, né, no arado, e o seu dia era isso. Você vivia em função do campo. Na cidade, começou o que a gente chama de entretenimento também. Na cidade começaram os jogos, né? Na cidade começaram a unir mais as pessoas, as pessoas começaram a ter contato com outras pessoas, né? Porque naquela época o pessoal do campo não tinha contato com fazendas tão distantes, né? Então o contato humano começou a ser o grande divisor de águas para a formação das cidades. Pense nisso. A formação de novas classes sociais. E veja como as coisas são, né? Existia a burguesia e o proletariado. A burguesia nada mais é do que as pessoas que mandavam, que tinham poder econômico, né? Vanguarda nas indústrias.
donos de fábricas e de indústrias. E o proletariado eram o quê? Eram os seus empregados. Aquelas pessoas que vieram com a esperança de um crescimento, de uma mudança na vida, mas vieram sem sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento para trabalhar em fábrica, que vieram do campo para as fábricas, e aí só tinha a condição de trabalhar nessas fábricas, não de ser dono delas, né? Não, porque não tinha conhecimento de mexer em coisas modernas, ok? Então essas pessoas muitas pessoas, 90% das pessoas que vinham do campo, elas não sabiam nada. É porque elas tinham aquele ideal, aquele horizonte, que era um só. Acordar, como eu falei antes, acordar de manhã, colher, tirar o leite da vaca, né, cuidar do arado ali, do pasto, e era isso. Com a perspectiva da cidade, as coisas passaram a mudar. Então, a burguesia industrial, os donos das indústrias, das fábricas, o proletariado, operários que passaram a trabalhar na indústria em troca de um salário. E aí a gente começa, então, a ter o que não se tinha no campo, né? Tu quer viver na cidade, tu vai ter que ir em busca do salário. Porque agora tu não está mais colhendo lá no campo o seu sustento, né? Tu não está mais colhendo no campo sustento. Tu estás pagando para que o teu sustento chegue na tua mesa. Teu almoço, teu lanche, tua janta, tu está pagando por aquilo. Então, criou-se duas classes bem estipuladas e bem desenhadas aqui nesse slide, né, que são os patrões e que são os trabalhadores, né, a burguesia e o proletariado. Nessa imagem aqui, o que a gente pode dizer? Que vocês sabem dizer se ele é um patrão ou é um empregado? Se ele é da burguesia ou do proletariado? Logicamente ele é do proletariado, porque está manuseando uma máquina, né? Os patrões nunca manusearam máquinas. Então, B. Fortalecimento do trabalho assalariado e do capitalismo, né? Porque agora a gente tem uma troca, né? Dinheiro, a gente tem moeda. Então, com a Revolução Industrial, as relações assalariadas de trabalho foram se tornando a principal forma de contrato de trabalho entre o dono da indústria, da fábrica e o operário. Então, o salário. Então, o dono da fábrica estipulava um salário. Ah, tu vai ganhar, sei lá, 50 reais, dólares, no caso, né? Tu vai ganhar 50 dólares por mês ou por dia, enfim. Isso também dependia ou dependeria do tipo de indústria e do tipo de patrão. Porque uma coisa é certa, naquela época não se tinham leis ainda. No início das indústrias não se tinham leis trabalhistas. Com as leis trabalhistas as coisas mudaram de cara. Mas vamos lá. A Revolução Industrial também ajudou a consolidar o sistema econômico capitalista. Claro, agora a gente tem o quê? A gente tem o patrão e o empregado. E o patrão que dá o salário, ele também ajuda na cidade a fazer com que a cidade cresça. Porque ali, com o salário que o empregado vai receber, ele vai poder sair às ruas e vai poder ir na banca, vai poder ir na fruteira, né? Vai poder trocar aquele dinheiro com outras pessoas. Vai poder comprar a roupa que antes ele fazia, era obrigado a fazer, né? Agora ele vai poder comprar, então ele vai poder mexer, fazer com que o dinheiro circule ali. Isso é o capitalismo. Eu tenho dinheiro e vou comprar. Ou eu não tenho dinheiro e vou me endividar. Bom, e aí a campanha salarial? Porque, como eu falei anteriormente, os salários, né? O patrão poderia escolher o salário. Ok, podia escolher. Mas, claro, o patrão naquela época, sem leis trabalhistas, escolhia sempre dar um salário baixíssimo para o empregado. O que o empregado ia fazer? Reclamar. Né? É só o que ele podia fazer. Por quê? Mas reclamar entre eles.
porque não existiam leis trabalhistas. E aí, nesse momento, quando os empregados se sentiram menosprezados, né, e se sentiram assim atingidos pelos patrões, porque os patrões não estavam dando um salário justo, né, eles inventaram o que a gente chama hoje de greve. Então, ali se iniciam também as greves por melhores condições no emprego e por melhores salários, né? Vamos aqui, ó. Peraí, agora a situação não tá boa. Imagina um patrão enriquecendo às custas do trabalho do seu funcionário, né? Isso a gente vê até hoje, claro que numa outra escala, mas antes era bem assim. Intensa urbanização, é óbvio que a indústria ela traz para a cidade o que? Uma intensa urbanização, né? O processo, aquele processo que não termina mais, as pessoas estão vindo para as cidades, estão se localizando na cidade, porque a cidade vai crescer a partir da quantidade de pessoas que estão saindo do campo. E as pessoas que estão saindo do campo estão gostando de estar na cidade, porque elas estão tendo diversão, elas estão tendo entretenimento, elas estão podendo conversar com outras pessoas que não seja somente a família delas, elas estão podendo fofocar, estão podendo ter uma vida mais digna, entre aspas, do que elas teriam no campo. Como eu falei, a vida no campo, ela por ser uma vida como que tu conheceria já a tua rotina até os dias da tua morte, ela se tornava muito monótona. E com a urbanização isso não acontece, porque muitas outras coisas acontecem na cidade, né? E a urbanização nada mais é do que o processo que ocorre quando a população da cidade cresce mais que a população do campo. E aí começa a crescer a cidade mais que o campo. As indústrias se instalam nas cidades e atraem pessoas das zonas rurais que estão em busca de empregos. Aqui é o seguinte, nas cidades, com a Revolução Industrial, se criaram máquinas colheitadeiras, máquinas que ajudam a facilitar a colheita, né, dos alimentos e também a plantar, o plantio, né, as sementes em si. Então, essas máquinas acabaram substituindo os trabalhadores no campo. Então, os donos do campo lá, eles não precisavam mais de empregados também. E esses empregados, lá, um dono de campo tinha lá 100 empregados. Numa fazenda, tu precisa de 100 empregados para plantar nos teus hectares. Aí já não tem mais com a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial cria máquinas. E o patrão, opa, tá criando máquina, então eu compro uma máquina tua e eu dispenso os meus empregados. E onde é que vai viver essa galera? Essa galera não vai mais estar no campo, ela vai em busca de oportunidades na cidade. Então essa galera que foi dispensada do campo, ela vai para a cidade para trabalhar nas fábricas. O crescimento da população urbana estimula o crescimento do comércio e dos serviços, ampliando a oferta de empregos e atraindo pessoas de outras regiões. Então, a população urbana, de um modo geral, quando ela cresce, ela obriga a tu abrir lojas, a tu abrir restaurantes, bares, tendas, né, locais para que haja essa movimentação das pessoas na cidade e para que esse dinheiro seja ali trocado, né, para que o dinheiro comece a correr dentro da cidade e também, como eu falei, por entretenimento, né, porque as pessoas são movidas a isso, ao entretenimento. Não se tinha, é um boom, é uma coisa nova, é um horizonte novo que se abre e as pessoas estão enlouquecidas nesse momento. Estamos falando do século XVIII, as pessoas não tinham nada, de uma hora para outra elas começaram a vislumbrar possibilidades diferentes do que aquelas que se tinha lá no passado, né? Aí, essa é uma cidade bem moderna, né, gente? E aí, também, dentro de uma fábrica, a gente começou a observar, e existe até hoje,
o que a gente chama de divisão social do trabalho. Com a Revolução Industrial, a divisão social do trabalho se acentuou. Cada operário tornou-se responsável por parte do processo de fabricação de um produto, com o objetivo de elevar a produção e, com isso, gerar mais lucros para a indústria. Então, cada operário agora não faz tudo a mesma coisa, assim, tá? Não fica fazendo toda a mesma coisinha que demora muito mais tempo, né? Pega um prego, né? Tu bate no prego ou tu torce o parafuso, aí tu pega um eletrodoméstico qualquer, aí tu também tem que embalar aquele eletrodoméstico, aí tu também tem que pegar aquele eletrodoméstico e enviar para as casas. Não, na divisão social do trabalho isso é dividido, então tu faz uma pequena parte da tarefa da empresa, né? Ou tu só bate o prego, ou tu só torce o parafuso lá, tu aperta o parafuso, ou tu solda, né? E aí a tua parte está sendo feita, né? Na divisão social do trabalho, cada trabalhador é responsável por uma etapa do processo produtivo, claro, para ser mais rápido, como numa esteira, né? Uma grande esteira, assim, que as pessoas vão fazendo, cada um faz uma partezinha do trabalho. Mas isso não é lá muito saudável, tá, gente? Eu vou explicar isso mais tarde. Olha só como é aqui. Vou dar uma olhadinha na esquerda aqui. Essas três senhoras aqui, tá, estão na cozinha. Cooperação Simples, aqui tá o nome, né? Elas estão ali na cozinha. Cada uma delas, tá, está lavando, está enxugando e está guardando o copo no armário, ok? Cada uma delas está fazendo isso. Esse é um trabalho que, comparado com esse trabalho da direita, onde há uma divisão do trabalho, onde uma lava, a outra enxuga e a outra guarda, é um trabalho mais demorado. O trabalho da esquerda, a cooperação simples, é muito demorado. O trabalho da divisão social do trabalho é mais rápido, mais eficiente, né? Porque é necessário que, com o crescimento da cidade, as pessoas acabem precisando mais de materiais, de equipamentos, de eletrodomésticos, de automóveis, enfim, as pessoas acabam precisando mais de equipamentos. Então, eu tenho que produzir mais. Se eu tenho que produzir mais, é necessário que eu divida as tarefas dentro da empresa. Porque se eu for deixar sempre para um funcionário fazer toda a tarefa, isso vai demorar muito e eu não vou conseguir dar, né, devolver ou vender o produto em tempo hábil para o comprador. Né? Eu preciso, de repente a pessoa chega lá, eu preciso de uma banheira. Ok, beleza. Aí chega o outro, eu preciso de uma banheira. Não, só um pouquinho, esse aqui tá fazendo, esse aqui só tinha uma. Agora ele vai ter que fazer outra banheira. Não dá, né? Eu preciso de um prato. Não, beleza, quantos? Um prato. Ótimo. O outro chega na sequência, eu quero um prato. Não, olha só, espera um pouquinho que agora a gente está fazendo o outro prato. Quer dizer, não dá. Né? Então, é um trabalho que, nesse sentido, nesse aspecto, a divisão social do trabalho ajudou a aumentar a velocidade, né, da produção. Ok? Vamos lá. Então, E. A gente vai só até o F, tá, gente? O E. Alterações no espaço geográfico e na paisagem. A industrialização alterou o espaço geográfico e a paisagem urbana, logicamente, né? Eu estou em cima aqui da paisagem urbana, da paisagem rural, tá, gente? Então eu vou deixar, não tem como deixar em outro lugar aqui. Pronto, vou deixar aqui do meu ladinho. O crescimento das cidades provocou a ocupação dos espaços de seu entorno, né, em volta, causando desmatamento. Aí estão os problemas. Ocupação de vales fluviais,
rios, tá? Desvios e canalização de rios. Foram construídas edificações industriais, ou seja, aquelas grandes indústrias, né? Foram construídas estações ferroviárias. O trem era a primeira grande, como é que eu vou dizer, um grande meio de transporte para levar grandes quantidades de produtos para outro lugar, para uma outra cidade. Bairros nobres e bairros operários, isso é muito importante, centros comerciais, etc. Por que eu digo que bairros nobres e bairros operários é importante? Porque aqui começa a se separar, começa a segregar aquelas pessoas que tinham condições melhores daquelas pessoas que tinham poucas condições de sobrevivência. Né? Então, aqui começa a história da segregação, da criação de bairros pobres e de bairros ricos. Revolução industrial não é só coisa boa, né, gente? Finalmente, no F, a concentração do poder econômico, financeiro e político. Então, desde o final do século XIX, formaram-se grandes e poderosas empresas industriais, comerciais, financeiras, que são os bancos, né, nos países que primeiramente se industrializaram. Claro, eu domino a situação econômica do mundo, eu domino a política mundial, então eu vou me estabelecer como um país rico bem antes que os outros. Muitas dessas empresas montaram filiais em diferentes países, que são chamadas de indústrias transnacionais. Será que você conhece alguma indústria transnacional? Nossa, vocês conhecem muitas e muitas, vocês consomem, tá? McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, Windows, nossa, Adidas, Nike, Reebok, meu Deus do céu, quantas e quantas. Com dinheiro, com muito dinheiro, tecnologia, conhecimento científico, as empresas transnacionais exercem forte influência econômica e política aonde se instalam. Claro, se eu tenho uma empresa de grande porte, de grande tecnologia, que é uma empresa moderna, eu entro no país que eu quero entrar, que eu acho que as pessoas vão consumir o meu produto, e lá as empresas locais não têm as mesmas condições que eu tenho de montar uma empresa para competir. Então, uma empresa maior, ela vai acabar quebrando muita outra empresa local. Gente, vocês têm ideia do quanto, sei lá, McDonald's, Coca-Cola, Guaraná, empresas Pepsi, Nike, essas que eu falei, Adidas, Reebok, enfim, vocês têm ideia de quanto essas empresas já quebraram outras empresas nos países? Porque, obviamente, se elas trazem uma tecnologia melhor, né, as pessoas vão preferir aquela tecnologia melhor. Não adianta eu comprar vou dar um exemplo de um tênis, não adianta eu comprar um tênis, né? Vou comprar só porque é do meu país, beleza, vou comprar um tênis. Mas aí um mês depois o tênis está todo esbudegado, está rasgado, ou é um tênis duro, que não serve para ti, que não calça direito, que te dá problema nos pés. Não, ele não tem essa tecnologia, né? Aí traz uma tecnologia que vem de fora, ela te dá conforto, te dá sustentabilidade, te dá um poder maior no material, né, uma força maior, um produto de uma qualidade superior, e logicamente esse produto vai acabar quebrando aquele produto que é nacional. Em tempo, nós temos 3 importantíssimos setores da indústria, né? Ou da economia, como vocês queiram colocar. Primeiro, segundo, terceiro setor é dividido em setor primário, que é o setor da retirada de matéria-prima do solo. Mas também pode ser um setor primário do peixe, né? A gente pode tirar do alimento isso também.
ou do gado, enfim, do pastoreio. Setor secundário, eu vou transformar aquilo que eu peguei no setor primário, eu vou fazer aquilo num pacote. Eu vou empacotar aquilo. E o setor terciário é aquele setor responsável por vender aquilo que veio do setor secundário. Então, como por exemplo, uma garrafa PET, tá? Uma garrafa PET aqui, ó. Vocês podem observar. Essa garrafa PET, ela contém os 3 setores da economia nela. Os 3 setores da indústria, né? Eu tenho aqui o setor primário, que é a retirada do petróleo. Eu tenho o setor secundário, que é a transformação daquele petróleo em um produto, né? Que no caso é a garrafa. E dentro da garrafa vai a água, né? Ou qualquer outro líquido. E o setor terciário, que é o setor da venda. Porque se eu fiz o produto, eu quero vendê-lo, né? Então, uma simples garrafa de água tem os 3 setores da economia, bem como qualquer produto que vocês tenham adquirido aí na sua casa. Uma TV, computador, celular, um tênis, uma camiseta, calça, enfim, um ventilador, um ar-condicionado, qualquer coisa, a luz, qualquer coisinha. Gente, espero que tenham gostado dessa aula. É nóis!